Posso ser preso por lavagem de dinheiro? Se você está aqui nesse vídeo, é porque possivelmente você, alguém próximo a você, está passando por uma investigação de lavagem de dinheiro. Se você está passando por esse problema, fica comigo aqui neste vídeo, porque eu vou te dar um passo a passo e lhe mostrar em quais situações você pode acabar sendo preso por ser objeto de uma investigação do crime de lavagem de dinheiro. Talvez esse seja o processo da sua vida e qualquer passo que você der errado neste momento pode definir completamente o seu futuro. Pode ser o grande divisor de águas entre dormir em casa e dormir na cadeia. Uma pergunta muito importante que você pode me fazer é a seguinte: Alfredo, eu ainda estou sendo investigado pela polícia. Eu posso ser preso? E eu lhe digo, via de regra, não. No momento que você ainda está sendo investigado pela polícia, você não pode ser preso, porque ainda está na fase de inquérito. Significa que você ainda não é réu no processo. Você está apenas sendo investigado. Nesse processo, que de fato é um processo administrativo, não um processo judicial, a polícia ainda está levantando fatos contra você. A partir do momento que a polícia vai juntando essas provas, no futuro ela vai entregar essas provas para o Ministério Público. E o Ministério Público vai decidir se entra ou não com a denúncia. Nessa fase de inquérito, especificamente, só existem dois tipos de prisão. Primeiro é a prisão em flagrante. Se você não foi pego em flagrante, você não pode ser preso. E a segunda é a prisão temporária. A prisão temporária, ela só cabe para crimes específicos e a lavagem de dinheiro não faz parte desses crimes específicos. Por isso que você não pode ser preso durante a fase de inquérito policial em razão do crime de lavagem de dinheiro, salvo algumas exceções. Por exemplo, existe a prisão temporária na fase de inquérito policial para o crime de tráfico de drogas. Então, se você lavou dinheiro em decorrência do crime de tráfico de drogas, que foi um dinheiro que adveio da criminalidade do tráfico de drogas, você pode sofrer a prisão temporária. E qual é o prazo dessa prisão temporária? No nosso exemplo, para o tráfico de drogas, a prisão temporária ela pode se estender durante 30 dias e ser prorrogada por mais 30. Mas veja que essa é uma situação excepcional, porque via de regra, na fase de inquérito, você só pode ser preso em flagrante delito ou então pela prisão temporária, só que não pela lavagem de dinheiro. Apenas em decorrência da lavagem de dinheiro está sendo investigada, sendo cumulado com outros crimes, como, por exemplo, o tráfico de drogas. Então, preste bastante atenção. Por isso que eu digo, via de regra, na fase de inquérito policial, você não deve ser preso, salvo se for uma situação muito excepcional. Como eu falei que, via de regra, você não pode ser preso na fase de inquérito policial, aí que vem a pergunta: Alfredo, eu posso ser preso durante o processo judicial? E eu lhe respondo, aqui você pode de fato ser preso na fase de processo judicial. Quando há um processo judicial, significa que a Polícia Civil ela apurou os fatos, entregou um relatório para o Ministério Público, o Ministério Público recebeu esse relatório final e entendeu que existem indícios suficientes da prática de uma ação criminosa, no nosso caso específico, lavagem de dinheiro. A partir desse momento, o juiz envia a denúncia para o juiz. O juiz, ao receber essa denúncia, torna você réu em um processo judicial. Aí que entra a figura da prisão preventiva. Porque a prisão preventiva ela é uma prisão processual. E ela, enquanto prisão processual, ela é utilizada em qualquer momento do processo, desde que o juiz entenda que existem determinados requisitos satisfeitos para você ser preso. Ela é uma prisão para resguardar a integridade das investigações. Ela não é um adiantamento da pena, mas uma prisão para resguardar a integridade do processo. E uma questão muito relevante, ela não tem prazo para acabar. E mais do que isso, ela pode ser decretada em qualquer momento do processo. E quais são os requisitos para o juiz decretar a prisão preventiva? Existem 5 casos específicos que é muito comum a decretação da prisão preventiva no crime de lavagem de dinheiro. E o primeiro caso é da proteção da ordem econômica. Se o juiz entender que durante o curso do processo você pode atacar a ordem econômica
E como você faria isso? Lavando o dinheiro ilícito que adveio de uma ação criminosa, ele pode entender que você deve ser preso preventivamente. Há também aqueles casos de proteção da ordem pública. Naqueles crimes de lavagem de dinheiro de grande visibilidade ou então cometidos por meio de organização criminosa, o juiz pode entender por uma questão de proteção da ordem pública, ele pode querer que você fique preso durante o curso do processo. Outra situação que o juiz pode entender que você deve ficar preso durante o curso do processo é se ele entender que há o risco também de fuga, há o risco de você sair do país para evitar uma possível condenação e uma possível prisão no futuro. Então, assim, o juiz também pode decretar a sua prisão preventiva. Outra situação também que o juiz pode decretar a sua prisão preventiva é se ele entender que existe a possibilidade de você obstruir a justiça, de você esconder as provas. Se ele entender que você pode, por exemplo, coagir testemunhas, esconder e destruir documentos para resguardar a integridade do processo, ele pode sim decretar a sua prisão preventiva. E por último, ele pode decretar também a sua prisão preventiva se ele entender que você pode continuar praticando ações criminosas. Se ele entender que durante o curso do processo você pode acabar continuando cometendo os mesmos crimes, ele pode decretar a sua prisão preventiva. E ressalto, a prisão preventiva ela é para resguardar a integridade processual. Ela não é um adiantamento da pena. Por isso, durante o curso do processo, ela pode sim ser decretada a qualquer momento. Então você tem que ter uma defesa muito estratégica para você não ser preso preventivamente. E se for, ter um advogado atuante para buscar a revogação dela o mais breve possível. Outra pergunta muito comum que você pode me fazer é a seguinte: Alfredo, se eu for condenado em primeira instância, eu já tenho que cumprir a minha pena imediatamente? E eu digo para você, via de regra, se você respondeu todo o processo em liberdade, não vai ser uma condenação em primeira instância que já vai fazer você ficar preso, porque você tem o direito de recorrer em liberdade. O seu advogado, ele pode recorrer para uma instância superior. Via de regra funciona assim: você é condenado em primeiro grau pelo juiz da sua cidade. Se você for condenado, o seu advogado tem prazo para recorrer. Ele pode recorrer para o tribunal do seu estado. Ou seja, o seu processo vai para o Tribunal de Justiça do seu estado a partir do momento que você recorre. E você não é obrigado a cumprir a pena antes do trânsito em julgado. E o que significa o trânsito em julgado? Basicamente significa que o seu processo não cabe mais recurso. Enquanto couber recurso no seu processo, você tem o direito de continuar recorrendo e tem o direito também de ficar respondendo a esse processo em liberdade. Então, seu advogado pode levar seu processo para o tribunal, para Brasília, no STJ, e quem sabe até para o STF em Brasília também. E durante todo esse período, você pode recorrer em liberdade. Enquanto não transitar em julgado, enquanto o seu processo ainda couber recurso, você não vai ser preso. Então, você pode ficar tranquilo quanto a isso. Salvo a exceção, que é o quê? Você ser preso preventivamente. Se no curso do processo o juiz identificar, ou desembargadores, ou ministros, identificar que você é uma ameaça para o processo, que você atende a algum dos requisitos da prisão preventiva, você pode sim ser preso a qualquer momento. Mas, via de regra, enquanto o seu processo não transitar em julgado, você não pode e não deve ser preso. Por fim, eu espero que esse vídeo tenha de alguma forma lhe auxiliado. Lembre-se, passar por um processo criminal é uma das principais mazelas da sociedade e do Estado democrático de direito. Talvez esse seja o grande processo da sua vida. Contratar um bom profissional vai fazer total diferença, vai ser o divisor de águas entre você dormir em casa e você dormir na cadeia. Se você está passando por um processo judicial ou alguém próximo a você está respondendo pelo crime de lavar dinheiro, eu e minha equipe vamos disponibilizar alguns links aqui embaixo, onde você pode se consultar, ser atendido de forma profissional, sigilosa, tudo resguardado no sigilo profissional. Eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha lhe auxiliado. Fé em Deus, pode ter certeza que dará tudo certo e me coloco à sua disposição para lhe auxiliar. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com alguém do seu meio que está precisando receber essas informações. Um forte abraço e até a próxima.